Trabalhar com jogos é fundamental para você garantir uma aprendizagem mais significativa para os seus alunos. E diante disso eu trouxe nesse vídeo 3 dicas de jogos pedagógicos bem simples, práticos, que você não vai ter muitos gastos e vai ter um efeito bem legal para as suas aulas. Bora lá para os jogos? O primeiro deles é uma variação daquele antigo jogo da velha. Lembram daquele jogo com bolinha, bolinha X? Que os alunos, as pessoas que jogam, né, na verdade vão alternando entre bolinha e X, e quem consegue fechar aí uma linha vertical ou horizontal ou na diagonal, né, ou com bolinha ou com X, é o vencedor. Pois é, a gente vai utilizar aqui esse mesmo jogo da velha, só que variando, fazendo uma adaptação nele, ou seja, a gente vai estar utilizando com palavras. Você pode trabalhar com palavras, você pode usar na matemática também, trabalhando com os fatos. Então vamos ver como é que funciona isso? Aqui nós temos as cartelas representando aí as imagens que a gente tem no jogo da velha, né? Que é a bolinha e o X. Então pode ser jogado entre 2 alunos, né? Entre duplas aí. Então um escolhe a bolinha e o outro escolhe o X. Só que aqui, na verdade, eu deixei sem palavras, porque você pode adaptar com palavras, pode ser com fatos, para você colocar aqui atrás, né? Você pode registrar atrás das cartelas. E aí eles vão fazer da seguinte forma. Começa, né? Eles tiram, por exemplo, par ou ímpar, né? Para ver quem começa. E aí, por exemplo, você deixa uma das cartelas, por exemplo, ou uma ou mais, com uma classe de palavras, por exemplo, verbo. Imagina que o que está com o X tirou aqui a palavra verbo. Então, aí, ele está com a cartela dele aqui, deixou aqui verbo. Então, ele vai alternando à medida que ele vai procurando essas cartelas, que chegou a vez dele, se encontrar uma palavra que é um verbo, ele vai encaixar na sequência. Então, às vezes, o da bolinha tirou aqui, mas sai uma outra palavra, um substantivo, sai uma outra classe de palavra. Então, não serve. Mas, o que está aqui com o X, pode ser que ele tirou aqui na hora que ele conseguiu pegar um verbo. E então, aí ele vai fazer a troca e vai encaixar aqui. E assim eles vão alternando, até que, se chegar numa sequência assim, na horizontal ou na vertical, sendo com todos os desenhos, né, todas as imagens no mesmo sentido. Se for X, só X, se for bolinha, só bolinha. Ou na diagonal, né, assim, nesse sentido, ok? Então, você pode trabalhar isso tanto com verbos, com classe de palavras. Na verdade, com classe de palavras você pode trabalhar em ciências, com alimentação saudável, você pode trabalhar em matemática, com os fatos. Então, você tem uma infinidade de conteúdos que você pode aproveitar trabalhando simplesmente com as cartelinhas, somente trocando para as palavras que você quer. A segunda dica é com essa cartela aqui. Tá vendo? Essa cartela, ela tem 6 quadrinhos. E nesses quadrinhos, como que vai funcionar? Vem cá que eu vou mostrar para você. Chega mais. Aqui está a cartela, né? Ela funciona, né, com o formato aqui parecendo do jogo de bingo. Então, ela tem 6 espaços, só que a gente vai utilizar da seguinte maneira. Você pode digitar, você pode escrever os números, né? Como eu tenho aqui. Eu tenho 6 números, que é a quantidade que tem a cartela, né? A quantidade de quadrinhos. E aí, cada grupo vai receber uma cartela dessa, cada grupo de 6 alunos. Então, pode ser feito tanto no português quanto na matemática. Eu vou dar um exemplo aqui agora com a matemática. Então, suponhamos que o professor fala um fato. Por exemplo,
8 vezes 5. Então, para todos os números uns do grupo responder. Quem for o número 1, se ele souber responder, ele vai levantar a mão e vai falar com o professor. Então, ele acertou a resposta, ele vai encaixar a fichinha dele aqui, que é o bônus dele, né? Que ele acertou. E assim vai, o professor vai perguntando quando chega a segunda rodada. Ele vai perguntar, aqueles que acertarem, o número 2 no caso, vai escolher um quadrinho, vai encaixar o número dele, não precisa ser na ordem, tá? Pode ser aleatório. E aí vai vencer aquele grupo que tiver a cartela preenchida primeiro, tá? Da mesma forma que o bingo, né? Esse também funciona dessa forma. Então, assim que preencher a cartela toda, aquela equipe lá, aquele grupo é o vencedor. A terceira e última dica tem a ver com esta cartelinha aqui. Por que ela está em branco? Porque também o professor pode ter a liberdade de optar por registrar uma palavra aqui ou uma ilustração. E como que ele vai fazer? Ele pode trabalhar com duplas, com fileiras, individualmente, de diversas formas, em grupo. Então, ele vai iniciar uma produção oral, né? Vai criar uma frase contextualizada, né? Ou seja, de acordo com a palavra ou ilustração que ele usou na cartela. E aí, por exemplo, suponhamos que a gente tem aí a palavra shopping. E aí ele vai falar, olha, ontem eu estava no shopping, fui fazer umas compras e aí ele vai pegar uma outra cartela com outra palavra ou desenho que ele tiver escolhido, e aí ele vai escolher um dos alunos ou sortear da forma que ele achar melhor para dar sequência naquela frase. E o aluno vai ter que dar aquela sequência, mas amarrando ali as ideias, né? Ele vai ter que formar uma frase com sentido, contextualizada também. E assim vai até completar todo o ciclo da turma, né? Todo mundo que estiver envolvido ali, ou a quantidade de cartelas que ele tiver feito, para que todos tenham oportunidade ali de participar. Eles gostam, ficam normalmente muito animados, né? Querendo falar, e às vezes alguns ficam até assim meio agitados, meio tensos no primeiro momento, e quando eles veem os outros falando, aí eles querem participar também. E aí é muito legal, porque desenvolve bastante aí a linguagem oral, né? Ele desenvolvendo aí a linguagem oral através de uma brincadeira, ele nem percebe que ele está fazendo uma produção de texto, né? Uma produção de texto oral, e que vai contribuir demais para a produção escrita. Então, se você gostou dessas dicas aí, quer aproveitar aí com a sua turminha, não deixe de curtir, de compartilhar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, para você não perder novas sugestões de jogos que vem por aí, tá? Então, o nosso canal aqui está voltado para planejamento, né? Roteiros aí de aula, as videoaulas de língua portuguesa e matemática para 4º e 5º anos, e também agora sugestão de jogos pedagógicos. Então, eu vejo você no próximo vídeo, hein? Tchau, tchau!